Olá galera, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para dar uma dica valiosíssima para vocês. Como encontrar aí o nicho do direito ou o ramo do direito para atuação na advocacia privada. Pessoal, eu decidi dar essa dica para vocês porque eu no início da minha advocacia tive muita dificuldade para escolher aí o nicho do direito para advogar. Primeiro com aquele medo de escolher um nicho só e não ter cliente suficiente, ou de eventualmente escolher um nicho que eu não estava preparado para atuar. Então eu vou dar aqui algumas dicas para que vocês possam aí escolher o nicho do direito ou o nicho de mercado para atuar dentro da advocacia privada. Aqueles que já estão na advocacia ou aqueles que estão entrando agora aí, que pegaram o seu diploma, a sua OAB e querem iniciar na advocacia. Pessoal, a primeira dica que eu dou para vocês em relação à escolha do ramo do direito ou do nicho de mercado para atuação na advocacia é o seguinte: escolha um ramo do direito que você tenha afinidade e domínio. Pessoal, eu sei que quem está iniciando a carreira agora, recém-formado ou com poucos anos de experiência, não vai ter um domínio pleno de um ramo do direito civil, direito penal, direito trabalhista, mas com certeza tem algum ramo do direito que você tem um maior domínio. Então, esse já deve ser um ramo que você deve olhar com um carinho, com um cuidado. E outra coisa, olhe para um ramo do direito que você tenha afinidade, pessoal. É sempre bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente se sente satisfeito em fazer. Então, se você gosta de direito de família, opte por atuar em direito de família. Se você tem afinidade com o direito de família, tem domínio do direito de família, atue em direito de família, tá certo? Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica, pessoal, que eu dou para vocês é o seguinte: tá bom, professor, beleza, tenho afinidade com algumas matérias do direito, tenho domínio sobre algumas, ou sou bom em todas as matérias, né? Tem alunos aí que são realmente bons em todas as matérias, né? Ou pelo menos a maioria delas, mas não sabe identificar aquela que tem realmente uma afinidade, né? Aquela que realmente queira advogar. Então, nessa segunda dica, eu dou 3 passos aqui para que vocês possam, então, escolher essa área do direito ou esse nicho de mercado. Primeiro, pesquise as diversas áreas existentes. Então, pesquise um pouquinho sobre as áreas, veja como é a atuação aí no direito civil, no direito penal, no direito trabalhista, no direito tributário, né, nas diversas áreas do direito, para que você possa, então, primeiramente já ter um conhecimento aí, pelo menos por cima de cada uma dessas áreas e de com que cada uma dessas áreas atua. Depois disso, pessoal, converse com profissionais da área. É importante que vocês possam conversar com profissionais da área para que vocês consigam entender qual é a realidade da prática daquele determinado ramo do direito. Então, se você está pensando de repente em atuar em direito civil, converse com um advogado civilista. Se você está pensando em atuar com o direito criminal, converse com alguns colegas aí que atuam na área do direito criminal e assim sucessivamente, porque conversando, pegando as experiências, você vai conseguir verificar se aquilo que você pesquisou anteriormente é realmente aquilo que acontece na prática e se é aquilo que você almeja para a sua atuação profissional. E por fim, pessoal, como eu já disse anteriormente, depois que você pesquisou, conversou com alguns profissionais, dentre essas opções, verifique qual que é a sua afinidade, as suas habilidades. Então, se você tem uma habilidade de conversar, uma habilidade de conciliar, por exemplo, você pode muito bem atuar com a advocacia de família, que sempre tem vamos dizer assim, tem uma tensão maior no ar, então é necessário de uma pessoa pacificadora, de uma pessoa que entenda ali a situação de um e de outro para tentar trazer uma resolução para esse conflito. Então, conheça as suas habilidades, conheça as suas afinidades. Outra coisa,
se você não aguenta ouvir notícia de crime, de ato delituoso, de, sei lá, um filho que matou a mãe, ou eventualmente uma criança que foi morta, que apanhou, enfim, se você não tem estômago psicológico para isso, já descarta o direito criminal. Eu digo isso, por exemplo, por mim. Eu, de imediato, na minha atuação, descartei o direito criminal, porque eu não tinha saúde psicológica para fazer esse tipo de atuação, de estar em delegacia, em presídio. Então, se conheça, né, para você fazer essas escolhas. Então, depois que você pesquisou, conversou com profissionais e se autoconheceu, verificou aquilo que são as suas habilidades e as suas fragilidades também, aí sim, você escolhe a área ou as áreas do direito que você vai atuar e faz uma pesquisa mais aprofundada sobre ela. E aí você pesquisa mais aprofundadamente e vê como você vai ali se colocar no mercado, tá certo? Então, essa aí foi nossa segunda dica. A terceira dica, pessoal, que eu dou para vocês para iniciar numa advocacia e ter sucesso nessa sua atuação profissional é o seguinte: você não precisa necessariamente atuar num ramo do direito específico. Então você precisa atuar só em direito civil, direito trabalhista, ou direito penal, ou direito tributário, ou sei lá que ramo do direito que seja, direito empresarial, tá? Então você não precisa atuar num ramo do direito. Se você já tiver uma experiência, né, em outra profissão, num nicho de mercado específico, isso pode ser um ponto de partida para você. Por exemplo, vamos supor que você tenha algum tipo de atuação no mercado do agronegócio, porque você trabalhava, por exemplo, como administrador de um agronegócio, ou você já atuava numa agropecuária e conhece muitas pessoas do agronegócio, por exemplo, você pode iniciar sua advocacia num nicho de mercado e não num ramo do direito. Nesse exemplo específico, qual que é a diferença? Se você optar por atuar num nicho de mercado, você vai precisar, para se colocar como advogado do agronegócio, por exemplo, você não precisa saber de tudo do direito civil, mas você precisa saber do direito civil, por exemplo, contratos de compra e venda, arrendamento rural, uso capião, ações possessórias, certo? Então você precisa saber ali um pedaço do direito civil que é vinculado ao agronegócio, ou seja, que o teu cliente do agronegócio pode precisar, tá certo? E, por exemplo, se você optar por atuar nesse nicho de mercado, você não precisa saber tudo sobre direito tributário, mas é necessário que você saiba pelo menos como é a tributação dos produtos e implementos agrícolas, por exemplo, tá certo? Porque nesse tipo de atuação você precisa auxiliar o teu cliente em tudo que ele necessitar no nicho de mercado dele, no nicho do agronegócio, por exemplo, tá? E para isso você não precisa saber, por exemplo, de como se constitui uma associação, ou como é o direito sucessório, ou o direito de família, certo? Você só vai precisar saber daquela partezinha do direito civil vinculada ao agronegócio, ou daquela partezinha do direito tributário vinculado ao agronegócio. Então isso te dá uma vantagem competitiva muito grande, porque você já tem ali possíveis clientes, porque você já trabalhava no ramo, ou porque você tem afinidade com aquele ramo, né, com aquele ramo de mercado, com aquele nicho de mercado, e isso vai facilitar que você comece a atuar naquele nicho. Então você vai ser um advogado do agronegócio e não um advogado civilista, penalista, né, ou trabalhista, tá certo? Então você vai ser um advogado do agronegócio. Isso também é uma outra dica aí para você começar na advocacia, caso você não queira começar num ramo do direito específico. Por fim, pessoal, eu separei ainda aqui uma quarta dica para vocês, que é sobre as áreas do direito que estão em alta, tá? Então, de tempos em tempos, a sociedade muda, as coisas mudam e isso é natural. Hoje, nós temos algumas áreas do direito que estão muito em voga, que estão em alta e que ainda tem poucos profissionais realmente capacitados para atuar nessas áreas. E aqui eu separo pelo menos 4. Direito digital. Hoje nós temos diversas tecnologias novas, como blockchain, internet das coisas, até as criptomoedas aí, que envolvem muitas tecnologias como
como eu até mencionei, o blockchain, né, por trás dessas moedas e tudo. Então, assim, o direito digital, ele é algo que está muito em voga e tem pouquíssimos profissionais realmente capacitados, habilitados para atuar nesse ramo, principalmente porque muitas vezes o advogado ele não entende, né, vamos dizer assim, as tecnicidades do direito digital, da tecnologia. Então, se você já tem facilidade com tecnologia, com essas questões tecnológicas, pode ser que o direito digital seja um ramo para você e está em alta. Outro ramo do direito que eu julgo que está em alta hoje é os métodos adequados para solução de conflitos. Gente, hoje tem uma onda de, tanto no judiciário quanto, né, no próprio meio jurídico, né, jurídico quando eu digo como um todo, até das próprias partes, né, uma onda muito grande de solução pacífica dos conflitos. Então, se você é uma pessoa que tem boa relação, uma boa, como é que eu posso dizer? Se você tem uma facilidade de ouvir os lados, de conseguir conciliar, de conseguir sintetizar propostas e passar isso para as partes, pode ser um bom ramo do direito para você, os métodos adequados de solução de conflitos, como a conciliação, mediação, arbitragem, né, advocacia colaborativa, tá? Tudo isso são ramos de atuação dentro de vários ramos do direito, de vários nichos de mercado que você pode atuar. Hoje nós temos advogados especialistas em mediação, por exemplo. Tá? Aqui no nosso escritório nós fazemos mediação entre clientes. Então a gente tem essa expertise e isso pode trazer para você uma atuação mais efetiva e mais célere na resolução dos problemas. Um outro ramo do direito que está em alta é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uma lei recente, começou a vigorar agora há pouco tempo, né? As sanções da LGPD começaram a vigorar agora em agosto, salvo engano, né? E ainda não temos profissionais suficientes, realmente capacitados para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então fica aí uma outra dica, né? Hoje as empresas também requerem muito a questão do compliance, então também é uma outra área do direito que está em voga. E por fim, pessoal, a última área que eu gostaria de destacar aqui que está em voga é o direito das startups. Vocês sabem que hoje nós temos uma conformação empresarial das startups muito diferente, é uma mentalidade muito diferente das empresas tradicionais. Então, é uma área que está em voga, está precisando de profissionais realmente capacitados nessa área do direito para poder entender o ecossistema do direito das startups, né, o ecossistema das startups e que entenda aquele universo que tem uma mentalidade diferente do universo das empresas tradicionais. Então, se você quer iniciar sua advocacia e tem aí não sabe ainda qual ramo do direito você vai atuar, o direito das startups também é um ramo do direito muito interessante para você iniciar. E se você quiser uma dica, vou deixar aqui nos comentários uma dica sobre um profissional, né, chama Dr. Saulo Miquiles, um grande colega meu. Ele é especialista em direito das startups, tem diversos conteúdos sobre direito das startups, ele dá aula nisso, tem cursos, tem livros sobre direito das startups. Então vou deixar aqui nos comentários o arroba dele para quem quiser seguir ele aí também, especificamente para esse nicho aí do direito das startups, tá certo? Pessoal, então é isso. A nossa dica para você escolher o seu ramo de atuação, a sua área de atuação na advocacia privada. Falamos um pouquinho aí sobre escolher algo que você tenha afinidade, domínio. Falamos ainda aí sobre como você identificar essas áreas. Falamos um pouquinho sobre a diferença entre escolher um ramo do direito e um nicho de mercado. E aí, por fim, demos essa dica de ramos do direito que estão em alta, que você pode hoje, em 2021, começar aí a advogar nessas áreas, que seriam áreas onde você teria um amplo espectro de clientes aí para poder conseguir iniciar uma advocacia de sucesso. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais!